Mas o Senhor está trazendo restauração na seara. Abre em Mateus 9, deixa marcado Lucas 6 e abre no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35 a 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha aqui, ele ensinava, ele pregava e depois ele curava. Não existe cura legítima sem ensino e pregação, porque a maior cura é do Espírito. A maior cura vem de dentro para fora. De que adianta ter cura física e não ter o ensino do Evangelho e das Escrituras cravada, impressa com letras de fogo no seu coração? E continua aqui. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se das multidões, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como é que está a igreja hoje? Aflita, exausta, por quê? Porque não sabe mais discernir que o seu pastor é Jesus. Está buscando solução em denominações, está buscando solução em pastores humanos. Eu vou fazer a corrente tal, a corrente A, B, C, D, E, F, G. Pare de sofrer, isso não existe. Se ser cristão é parar de sofrer, o apóstolo Paulo se desviou há muito tempo. E eu vou rasgar a Bíblia, porque o apóstolo Paulo no início já começou sofrendo, então tudo que ele escreveu está errado. E continua aqui. Então se dirigiu a seus discípulos. A quem Jesus se dirigiu? Da multidão ele se compadeceu. Mas ele se dirigiu para ensinar a quem? Aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas, pastor, as igrejas estão lotadas de gente trabalhando, mas os trabalhadores continuam sendo poucos. Porque trabalhadores não são os que estão em ativismo nos templos. Trabalhadores são aqueles que estão colocando os seus joelhos no chão, falando: Senhor, eu quero viver a tua vontade. Senhor, eu quero viver aquilo que está no teu coração. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Isso são trabalhadores. E continua aqui. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é que levanta os trabalhadores? Quem é que manda? É o Senhor. Não adianta se autopromover trabalhador. Trabalhador vem com relacionamento com o Senhor. Ninguém se torna discípulo de uma hora para outra. Você vai convivendo e buscando a Deus e se tornando cada vez mais parecido com Ele. E aí então você vai poder falar como Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele andava, ele ia até as vidas. Quando mostra na Bíblia, em Lucas 6, que ele passava pelas searas, ele estava lá presente nas searas. Ele não mandou alguém no lugar dele. Ele foi. E ele nos chama a irmos. E eu não estou falando só de missões. Não estou falando, muita gente liga ir a searas a missões. Não. Todo cristão é chamado a arregaçar as mangas, colher e debulhar as espigas. Todo cristão, desde o menor até o maior, desde o que acabou de nascer até aquele que já está liderando. Você é chamado a alcançar vidas que estão ao seu redor. O seu colega de trabalho, o seu colega de escola, o seu vizinho de cima, de baixo, de lado, o seu vizinho de rua. Não podemos perder nenhuma oportunidade.
Eu vou contar de novo, porque isso me marcou muito. Um rapaz até muito educado veio entregar pizza aqui em casa. E ele me viu com o notebook ligado aqui na mesa e eu estava no Facebook conversando com algumas pessoas da África, dando estudo para elas. E eu fui atendê-lo. E eu falei, vou atender você rapidinho, que eu estou com pessoas lá da África, dando estudo da palavra de Deus. Ele arregalou o olho, é mesmo? Eu falei, é. Aí eu perguntei para ele, você quer uma Bíblia? Aí ele, quero. E eu dei uma Bíblia grande, bonitinha para ele. E eu falei assim, você tem WhatsApp? Eu falei assim, tenho. Pois é, então eu vou te dar meu número do WhatsApp. Se você quiser me solicitar, eu envio palavras do Senhor através do WhatsApp. Ele, aí pegou e foi. Aí eu olhei pelo olho mágico e vi quando ele foi descendo ali para as escadas, olhando de olho arregalado para a Bíblia. Não deu meia hora, ele estava me solicitando no WhatsApp. E hoje ele recebe as mensagens, visualiza e comenta. Vem entregar pizza. Deixe de ser um cristão agente secreto e comece a debulhar, a ir colher as espigas. O Senhor está chamando trabalhadores, não ativistas. Não ativistas. Fazer parte de coral, liderar departamento, fazer festas. A igreja não precisa de mais festas, amados. A igreja precisa de arrependimento. A igreja precisa chorar e se lamentar e voltar novamente para o Senhor. Abre lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, ele veio como sumo sacerdote para resgatar vidas. Perdoe-me. Jesus, ele veio como sumo sacerdote para resgatar vidas. Jesus não veio como sumo sacerdote para levantar religião. Pelo contrário, ele chamou a religião de hipócritas. Ele chamou a religião de raça de víboras. E como é que você ainda insiste em ser religioso? Ele veio chamar vidas para andarem com ele. Olha o que diz em João 10, de 1 a 4. Em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. As ovelhas de quem? Do pastor. Ouvem a voz. E fazem o quê? Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Tem muito porteiro querendo ser pastor. E tem muito pastor colocando o pastor no lugar de porteiro. Abre Jesus, fecha Jesus. Abre Jesus, fecha Jesus. Abre Jesus, fecha Jesus. E eu lidero. É. Mas o pastor é Jesus. E eu sou porteira. Quem abre e fecha a porta para as ovelhas serem entradas sou eu. Quando ensino a palavra, mas as ovelhas não são minhas. São de Jesus. Pastor que acha que deixou de ser porteiro e mordomo para ser o pastor, perdeu a unção. Porque fala aqui, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Quem está chamando? Jesus. Suas ovelhas. Suas ovelhas. Ele não abriu mão. Ele não chegou para mim, Patrícia. Olha só. Tais e tais ovelhas deixaram de ser minhas, eu vendi para você. Não. Ele pagou o preço na cruz e não vendeu para ninguém. Então que história é essa de você chegar no púlpito e falar as minhas ovelhas? Me diga, pastor, quando é que você morreu na cruz por alguém?
As ovelhas são de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus. E são chamadas pelo seu próprio nome. Isso fala de quê? De intimidade. Ora, por que eu chamo o meu esposo de José Arthur? Como é que eu sei o nome dele? Porque um dia eu conheci ele, convivi com ele e sei o nome dele. Mas se eu chegar para alguém que eu nunca vi, se o Senhor não me revelar, eu não vou saber o nome da pessoa. A gente sabe o nome da pessoa por quê? Porque convive, um dia conheceu e manteve um relacionamento. Se você não mantém um relacionamento, pode acontecer até de você esquecer o nome da pessoa. Me perdoa, eu esqueci seu nome. Um dia eu soube, mas eu me esqueci. Mas quando a gente mantém um relacionamento com o pastor que é Jesus, ele não esquece o nosso nome e a gente não esquece o nome dele. Por isso que ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Saiam para fora, saiam da religião, venham me seguir. E ele vai adiante delas e elas seguem porque reconhecem a sua voz. Reconhecer de novo. Reconhecer é quando você um dia já conheceu. Precisamos ser ovelhas de Jesus Cristo e aprender a discernir a voz dele, a conhecer a voz dele e a seguir os passos dele. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo, assim como Jesus discernia a voz do Pai e só fazia o que o Pai mandava. Eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai. Isso é seguir os passos de Jesus, porque Jesus foi assim, obediente até a morte de cruz. Abre lá em Apocalipse 14. O último livro da Bíblia, Apocalipse 14, de 14 a 16. Apocalipse 14, de 14 a 16 diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, Jesus, tendo na cabeça uma coroa de ouro, é o Senhor Jesus, e na mão uma foice afiada. Só quem tem a foice é Jesus. Pastor aqui não tem foice não, querido. Pastor aqui é para debulhar com as mãos. Fala de humildade, cria calo, machuca, é colocar as mãos. Mas quem tem a foice para julgar é Jesus. E diz aqui, tem a foice afiada nas mãos. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Hoje nós debulhamos as espigas, isto é, fazemos a vontade de Deus para que vidas sejam alcançadas, porque Jesus vai voltar. E ele vai vir com a foice na mão, porque a seara já vai estar amadurecida, isto é, quem tinha que se converter já se converteu. Ele vai vir com a foice para separar o joio do trigo. Ele vai vir com a foice para fazer separação entre o justo e o injusto. Jesus vai voltar. Então, amados, agora é o tempo de arregaçarmos as mangas e debulharmos, pregar e anunciar o Evangelho, alcançar vidas para o Senhor. Para quê? Para que a seara amadureça e Jesus volte. Abre também Mateus 24, Evangelho de Mateus 24, 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14.
E diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Por que o evangelho vai ser pregado? Porque o Senhor está trazendo trabalhadores para a sua seara para debulhar as espigas, para colocar a mão na massa e pregar a palavra e anunciar o evangelho, para que então venha o fim. Maranata, vem Jesus, mas não adianta só cantar isso e ficar vivendo a sua vidinha. Não adianta cantar e a noiva e o Espírito dizem: vem Jesus, venha Jesus, se você não fizer a sua parte. Só palavras não adiantam nada, amado. Precisamos debulhar, precisamos colocar as nossas mãos, todo o nosso corpo, nosso tempo, nossos talentos, nosso coração, nossa vida à disposição do reino de Deus.